amigos, voltamos aqui para a segunda aula de Física, em especial para os nossos amigos do projeto Tamoios em Movimento. Um abraço para os nossos guerreiros. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a Física e a Matemática. Vamos fazer uma relação entre esses dois conteúdos e mostrar a importância de se saber matemática para estudar a Física. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas, nós vamos falar sobre fórmulas. Não vamos ensinar as fórmulas físicas propriamente, mas vamos citar algumas fórmulas só para a gente entender um pouquinho da aplicação matemática nessas fórmulas, tá bom? Eu queria só começar aqui com algumas imagens que eu peguei numa tirinha que estão resumindo o que a gente entende por física hoje em dia, né? Para a gente entender o quanto ainda temos que aprender, né? Nessa tirinha aqui no primeiro quadro mostra Albert Einstein, né? Uma comparação dele, um desenhozinho de Albert Einstein, dizendo assim: é assim que vemos a nossa ciência moderna. Aí está lá a imagem de um guerreiro com escudo, uma espada flamejante, né, com óculos ali tipo do Ciclope do X-Men. Então, mostrando aqui que a gente enxerga a nossa ciência moderna como algo maravilhoso, incrível. A gente acha realmente que ela está muito avançada, muito além do que ela realmente é. Aí no segundo quadrinho está Albert Einstein mostrando lá um bebê chorando e fala assim: é assim que o universo vê a nossa ciência moderna, dizendo que a gente enxerga de uma forma muito avançada, mas se tem ainda muito a crescer. A ciência que nós enxergamos, que chamamos de ciência moderna, é ainda um bebê se comparado com tudo que ainda tem para ser descoberto. Então a matemática, na verdade, vai ajudar sempre nesse avanço, né, que ainda temos que caminhar no que se diz respeito ali à ciência, né, ao avanço científico. Tá bom, pessoal? Só para a gente ter uma noção de que a gente já tem muito a caminhar. Como eu sempre falo, né, com vocês, esse é o nosso livro, tá? Sugiro que vocês adquiram. Eu vou deixar no link o link do e-book na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir. Vai ajudar muito vocês a entenderem o passo a passo para se passar em concurso, passar em vestibulares, tá? E um dos pontos que eu costumo dizer, que eu acho mais importante, é que eu vou tentar dizer para mostrar para você como é que você vai passar a gostar de estudar. A partir do momento que você começa a gostar de estudar, nada mais te impede a ser aprovado em diversos concursos vestibulares no Brasil. Tá bom? Vamos seguir? A matemática, ela ajuda a física, tá? Ela sempre vai auxiliar a física. A gente vai precisar lançar mão da matemática para resolver uma série de questões físicas. Botei aqui duas fórmulas para a gente só reconhecer um pouquinho, né? Não sei quantos aí já viram essa fórmula aqui. E igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. É uma fórmula que vai mostrar a energia de um corpo. E a gente vai ver que a energia, esse E aqui é de energia, ele vai dizer que a energia é proporcional à massa desse corpo, ou seja, quanto mais massa, esse Mzinho aqui, tá? Quanto mais massa esse corpo tiver, mais energia ele vai ter. E é proporcional também à velocidade desse corpo ao quadrado, esse v ao quadrado aqui é a velocidade ao quadrado, e é inversamente proporcional ao 2 que está ali embaixo, né? Na verdade é uma fração que a gente tem esse m vezes v ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então isso aqui é uma fórmula que a gente calcula a energia de um corpo baseado na massa que ele tem e baseado na velocidade que ele tem. Então quem estava na aula presencial vai lembrar que eu citei o exemplo de duas pessoas correndo com a mesma velocidade. Coloquei o exemplo meu, né? Eu que tenho 83 quilos, e tem o nosso aluno lá que deve ter ali uns 30 e pouco, 40 quilos. Se nós dois estivéssemos correndo na mesma velocidade e colidíssemos com outro aluno, esse aluno que estava ali recebendo aquela colisão teria maior prejuízo quando eu colidisse ou quando o outro aluno mais leve colidisse. Obviamente que eu daria maior prejuízo nesse impacto, porque eu tenho mais massa. Mesmo estando nós dois na mesma velocidade, o fato de eu ter mais massa, isso implicaria numa energia maior sendo transferida para aquele outro aluno que estaria parado, tá? A gente deu esse exemplo lá na aula presencial. Quem estava lá vai lembrar desse exemplo. Mesma coisa, se a gente colocasse uma mesma velocidade, mas massas diferentes,
Vamos dizer que nós temos ali a massa de um aluno, é a mesma massa do outro aluno. 2 alunos com 50 quilos. Mas um está numa velocidade maior do que o outro. E colidimos numa terceira pessoa. Aquele aluno que estava com uma maior velocidade vai transferir mais energia para aquele aluno que recebeu aquela colisão, que estava ali parado. Tá? A energia dele vai ser maior porque a velocidade dele é maior. E estou dando esse exemplo, claro que a gente não está ainda na aula sobre energia, mas a gente vai ver que numa fórmula como essa, para a gente calcular a energia, eu preciso de números para colocar ali no lugar da velocidade, preciso de números para colocar ali na massa, né, tantos quilos que a pessoa tem, e a própria fórmula já tem números ali indicativos, né? A gente tem o quadrado da velocidade, tem o númerozinho 2 como expoente de V, e a gente tem também o 2 ali na fração para dividir esse valor, porque a fórmula ela deve ser dividida por 2 nesse caso específico. Tá? Então a gente tem uma fórmula ali que a gente vai aplicar números e vai tornar aquilo, depois que tiver um número, vai virar uma conta de matemática normal. A segunda fórmula que eu coloquei aqui é uma fórmula que a gente vai trabalhar bastante, essa e outras variações que vão entrar depois, aceleração e tudo mais. É a fórmula da velocidade média de um corpo. Eu calculo a velocidade média de um corpo baseado na posição final que ele tem, que eu vou chamar aqui de S2, menos a posição inicial que ele tinha, né, chamada de S1, sobre, né, fazendo uma fração, dividido pela subtração entre os tempos. O que é esse T2? É o tempo final, é o momento que ele chegou lá no destino, menos o tempo inicial, que era o momento em que ele tinha saído ali da origem dele. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui com alguns valores para a gente recapitular esse conceito, jogar aqui para transformar isso em matemática propriamente para vocês enxergarem. Imagine você que eu quero calcular a velocidade média de um corpo de um carro, de um veículo em que ele estaria. Eu vou desenhar uma estrada aqui, tá? Imagina uma estrada, a gente tem aqui as linhazinhas no meio da estrada, né? E esse carro, vamos dizer que o carro saiu daqui, vou desenhar um carro aqui. Esse carro está indo, né, no sentido da esquerda para a direita, e eu tenho nesse ponto de início dele, eu vou chamar de S2, o quilômetro 10 da estrada. Vamos dizer que aqui é o marco do quilômetro 10. E esse veículo vai até o quilômetro, o ponto de chegada dele aqui, é o quilômetro 130. Tá? Eu quero calcular a velocidade média dele sabendo que ele saiu às 13 horas e chegou ao seu destino às 14h30. Ele saiu do quilômetro 10 às 13 horas, né, 1h da tarde, e chegou ao quilômetro 130 às 14h30, às 2h30 da tarde. Qual a velocidade média desse corpo? Claro que ele não teve a mesma velocidade o tempo todo. No início ele teve que acelerar, então ele saiu da velocidade 0 até alcançar determinada velocidade. No determinado ponto, de repente ele reduziu para passar numa lombada, tinha um sinal para ele parar, depois ele acelerou um pouco mais, acelerou para cortar um carro. Então a velocidade dele variou, mas eu quero saber a velocidade média. Se ele tivesse feito a mesma velocidade do início ao fim, qual seria a velocidade dele? Qual seria a velocidade média equivalente a uma velocidade única do início ao fim? Isso vale a gente pensar. Se você quiser resolver nesse momento, você pode pausar o vídeo, né, tentar resolver, e agora a gente vai colocar a solução. Então, partindo dessa fórmula aqui, que eu circulei em verde, a gente vai ter que a velocidade média, a velocidade média dele vai ser a posição final, né? Qual é a posição final dele? 130, menos a posição inicial, que é 10, sobre o tempo final, né, que é 14
130 menos o tempo inicial. Tá? Isso aqui vai ser em horas, isso aqui vai ser em quilômetros. Só eu fazer essa conta aqui, eu vou ter a velocidade média. Então vamos tentar calcular aqui rapidamente. Velocidade média é igual a 130 menos 10 dá 120. Certo? 14,30 menos 13, eu não vou poder trabalhar com uma unidade que não é decimal, né? As horas, os minutos, vai de 60 em 60. Então eu vou converter isso para o nosso sistema decimal. 14,30 menos 13, a gente tem 1h30, certo? De 1 hora até 2h30, a gente tem 1h30. 1h30 é exatamente 1,5. Então eu tenho 120 dividido por 1,5. Agora eu vou ter que continuar aqui em cima. Eu fiquei meio sem espaço, tá? Vou fazer aqui em cima a continha. Quanto que dá 120 dividido por 1,5? Olha só como é que a gente vai viajando na matemática aqui. Já mostrei alguns conceitos. A gente vai relembrar alguns outros que vão ser importantes você estudar na matemática. Mas sem problema nenhum que a gente faz passo a passo. Eu tenho uma fração, 120 dividido por 1,5. Mas 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10, concorda? Falei isso lá na aula presencial, expliquei até um pouquinho mais sobre isso. Ó, 120 dividido por 15 dividido por 10. Por que que 15 sobre 10 é 1,5? Lembra que quando a gente divide um número por 10, é só a gente andar a vírgulazinha do final dele, uma vírgula imaginária, vou botar aqui em azul. O 15 ele tem uma vírgulazinha imaginária aqui no final. Então, quando eu divido por 10, eu ando essa vírgula aqui para o meio. Então, fica, na verdade, 1,5 se eu fizesse essa divisão, certo? Então, eu posso escrever 1,5 como 15 sobre 10. Então, eu fiquei com uma fração sobre uma fração. Concorda comigo que o 120 é a mesma coisa que 120 dividido por 1? Então, 120 eu posso colocar ele na forma de fração. Olha aqui, ó, 120 dividido por 1. Não posso fazer porque 120 dividido por 1 é 120. E eu tenho embaixo dele o 15 sobre 10. Agora lembrando, para eu fazer essa divisão de 120 por 15 sobre 10, eu tenho uma divisão de frações. Como é que eu divido frações? Eu repito a primeira, como eu botei aqui, 120 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Lembrando mais uma vez, divisão de frações. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Olha só. Não se preocupem, na aula de matemática vocês vão fortalecer isso. Eu estou só aplicando a matemática para vocês verem a importância de saber matemática para resolver uma questão de física. Então eu vou ter aqui 120 sobre 1 vezes 10 sobre 15. De onde vem esse 10 sobre 15? É o inverso de 15 sobre 10. Então a gente tem aqui uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações, como é que a gente faz? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Só isso. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar simplificar essas frações? Eu posso simplificar, por exemplo, o 10 e o 15. Os dois são divisíveis por 5. Então eu posso dividir os dois por 5. Vou dividir o 10 por 5, vai ficar 2. O 15 por 5 vai ficar 3. Agora eu posso dividir 120 e o 3 pelo mesmo número, certo? Os dois são divisíveis por 3. Tanto o 120 quanto o próprio 3. Então eu vou simplificar o 3 aqui, dividido por 3, vai dar 1. E o 120 dividido por 3 vai dar 40. Certo? O que me restou nessa contazinha aqui? Apenas o 40, esse 40 aqui, e esse 2, né? Que estão, na verdade, sendo multiplicados. Quanto que é 40 vezes 2? 80. Esse 80 é a resposta final. Mas qual a unidade dele?
quilômetros por hora. Lembra que a gente fez uma subtração aqui em cima, ó, olha aqui embaixo, ó. A gente fez a subtração de algo que está em quilômetros e algo que está em horas. Então eu tenho, na verdade, 80, o quê? A velocidade, vou botar aqui no meio da estrada, ó, a velocidade média desse veículo é 80 km por hora. Perceberam quanto uso da matemática a gente fez num exercíciozinho simples? Então estimulo vocês a estudarem bastante matemática para que a gente possa desenvolver bem a física. Tranquilo? Não se preocupe com essas fórmulas, com alguns conceitos matemáticos que foram apresentados aqui. Quem relembrou, ótimo. Quem não relembrou, pode até assistir de novo a resolução desse exercício para fixar mais, tá? E a gente vai seguir. Vamos lá. Para a gente utilizar a matemática, a gente vai lançar os números, né, em determinadas unidades. E existem algumas unidades padrão, né, que são utilizadas tanto na física quanto na própria matemática. Uma das unidades, uma das medidas que nós utilizamos para comprimento, distância, espaço, de um modo geral, tem por unidade fundamental o metro. Isso pode causar uma confusão no exercício simples, por exemplo, que você precise colocar a unidade padrão, unidade fundamental de distância, e você achar que é o quilômetro, porque a gente utiliza muito quilômetro, né? Do Rio a São Paulo, sabemos aí que dá mais ou menos uns 400 quilômetros, a gente usa quilômetro. A gente vai fazer uma velocidade para tantos quilômetros por hora. Então a gente usa o quilômetro com uma certa frequência. Podemos achar que essa é a unidade padrão universal na física. Quando na verdade a unidade fundamental de comprimento é o metro, tá? Então se você precisar, o problema pedir, ó, bota a resposta na unidade fundamental, você vai utilizar o metro, não o quilômetro. O que é o metro? Como é que se calcula o metro hoje? Como é que se define o metro? O metro é a distância que a luz percorre em 1 sobre 299.792.458 segundos, né? 1 dividido por isso, segundos, tá? Esse segundo aqui, vou até colocar aqui para não causar confusão. Imagina 1 dividido por esse 299 milhões, esse valor pequenininho em segundos. Nesse tempo muito pequeno, quanto que a luz percorre? Ela vai percorrer exatamente 1 metro. Então isso é usado para definir o metro. No vácuo, a luz percorrendo nesse tempo pequeno vai fazer 1 metro. E o metro ele vai admitir, como a gente vai ver no slide seguinte, diversos múltiplos e submúltiplos, né? Um deles, por exemplo, é o quilômetro, que a gente está bem acostumado a utilizar, tá bom? Então eu fiz aqui um esqueminha só para a gente entender. A unidade fundamental aqui é o metro, tá? Que está bem aqui no meio. E a gente tem os submúltiplos, né? Que a gente tem aqui o decímetro, né? O decímetro está aqui. A gente tem o centímetro, também bastante conhecido, e o milímetro, né? Também a menor unidade das réguas convencionais que a gente utiliza, aquele espacinho bem pequenininho, é o milímetro. E a gente tem aqui os múltiplos, que a gente vai chamar aqui de decâmetro, a gente tem o hectômetro e a gente tem o quilômetro, que é o mais conhecido, tá? Como é que a gente converte? Vai aparecer muita questão na física que a gente vai precisar converter essas coisas para outras unidades, até porque a gente vai precisar subtrair dois elementos que estão em unidades diferentes, a gente vai ter que botar os dois na mesma unidade, né? Às vezes vai precisar converter, porque as opções da questão vai estar numa outra unidade, então a gente vai precisar converter isso. Aí eu fiz esse esqueminha aqui justamente para a gente se acostumar e tentar mentalizar esse esquema. Por exemplo, se eu estou em quilômetros e preciso converter para hectômetro, basta que eu multiplique esse valor por 10. Por isso tem esse 10 vezes aqui. Se eu quiser multiplicar de hectômetro para decâmetro, eu multiplico de novo por 10. E por aí vai. Eu estou em decâmetro, quero multiplicar para metro, eu multiplico por 10 de novo. E por aí vai. Vai fazendo cada um aqui, só não escrevi 10 em todos. Mas de cada quadradinho desse aqui, você passa 10 vezes, tá bom? Então vamos fazer aqui um exercício já mental.
Se eu quiser converter algo de quilômetro para metro, observa que eu multipliquei por 10 3 vezes. Olha aqui, vou colocar em azul embaixo. Ó. Eu quero converter algum valor, tantos quilômetros que seja, imagina o número que você quiser. Esse valor eu quero converter ele para metro. Eu pego do quilômetro, ó, multiplico por 10 aqui, vezes 10. Aí depois multiplico por 10 de novo e multiplico por 10 de novo. Apareceu 10 3 vezes, ele multiplicando ele mesmo. Isso aqui é igual a 1000, certo? Então, se eu quero multiplicar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. Ou, se alguém quiser, né, pode colocar também 10 ao cubo. Isso aqui, porque apareceu 3 vezes ele mesmo. Então, a gente tem 10 ao cubo. A gente fala, tem uma aulinha de matemática no nosso canal, para quem quiser assistir, que a gente fala sobre essas questões de expoente e tal. Vai facilitar. Então, a gente tem aí, né, o exercício. A gente tem aí já um bom exercício para a gente visualizar essa transformação de quilômetro para metro. Isso vale, por exemplo, também, se eu quiser converter de metro para milímetro. Melhor, vou fazer para centímetro, que não vai ser 3 vezes. Eu quero ter um valor em metro, eu quero converter para centímetro. Observa aqui, ó, que eu ando para cá, ó, de roxinho bem em cima aqui, ó. Eu saio de metro uma vez. Não, o roxo está muito ruim de enxergar. Vou colocar de branco. Ó, passei aqui de metro para decímetro e de decímetro para centímetro. Multipliquei vezes 10 e aqui vezes 10. Então, se eu quero converter de metro para centímetro, eu multiplico 10, depois 10 de novo, isso dá o quê? 100, é só multiplicar por 100. Se eu tenho, por exemplo, 15 metros, daqui em cima, 15 metros, eu quero converter para centímetro, vou multiplicar por 100. Então, eu vou ter, desculpa, errei aqui. Eu vou ter aqui 1.500 centímetros, tá? Tranquilo? Então a gente faz isso. O inverso também é verdadeiro. Se eu quiser converter por exemplo, de milímetro para metro, observa que a setinha aqui, ó, tá indo para o outro lado, eu coloquei a divisão. Então, para a esquerda, eu vou dividir por 10, tá? No caso de milímetro para metro, eu vou fazer isso 3 vezes, ó. Dividir por 10 para cá, divido por 10 de novo para cá, depois divido por 10 para cá. Então, se eu tenho um valor em milímetro e eu quero transformar ele em metro, eu divido por 1000. Dependendo do valor, vai ficar um número bem pequeno, alguma coisa, vírgula, alguma outra coisa. Tá bom? A gente depois vê isso com exercício, vai ficar mais claro ainda. Mas se você mentalizar essa ordem, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, sabendo que a conversão da esquerda para a direita, você vai ter a multiplicação por 10 em cada quadradinho desse, e no sentido inverso, se eu quero converter, né, do milímetro da nossa direita para a nossa esquerda, a gente vai ter ali a divisão por 10, quantas vezes for necessário até chegar no quadradinho equivalente do seu problema. Tá bom? Então vamos seguir. Medida de tempo. A gente tem, no caso, né, o segundo como unidade fundamental. O símbolo do segundo é um S. Tá? Algumas vezes a gente até utiliza dessa forma aqui, né? Segue. Na verdade, a unidade, a simbologia da unidade é só um Szinho minúsculo. Tá? Apesar dessa fonte aqui, o S parecer que está maiúsculo, a diferença aqui, ó, observa que a diferença entre esses dois S aqui, ó. Esse primeiro S aqui está maiúsculo, esse aqui está minúsculo. Então, é um S minúsculo, o símbolo de segundo. Tá bom? Essa é a unidade fundamental de tempo. E o que é o segundo? A gente sabe na prática, né? 1, 2, 3, não sabe nem se está certinho de um para o outro, mas a gente tem uma ideia do que é segundo. A gente costuma ver o ponteiro passando de um relógio, ou então o segundo digital de um para o outro, a gente tem uma ideia do que é o segundo. Mas o que define o segundo? É o tempo que o césio é um elemento químico, tá? É o tempo que o césio leva para oscilar 9 bilhões
192.631.770 vezes. Os elementos químicos eles oscilam, né? Ficam mexendo. Então, o tempo que Césio leva para fazer essas 9 bilhões, vou arredondar aqui, 9 bilhões de oscilações, é exatamente o segundo. Tá? Então, em um segundo, dá para o Césio oscilar 9 bilhões de vezes. Então, ele treme muito rapidinho, não dá para a gente reproduzir aqui. Tá bom? Então, o que se usa hoje para definir o segundo é essa oscilação do Césio, fica aí a curiosidade. E, da mesma forma, o tempo, né, vai admitir múltiplos e submúltiplos, tá bom? Então, a gente tem aqui os múltiplos e submúltiplos, que nós temos aqui, na verdade, a gente vai ver que vai ter uma variação, não vai sempre multiplicar por 10, né? Porque a gente tem um sistema contagem de tempo que passa para uma versão mais que não é decimal, é sexagesimal. A gente vai entender isso aqui direitinho. Fiz a mesma coisa, não coloquei em todos, tá? Mas para cá também é vezes 10, tá? E a gente tem aqui vezes 10 de novo, tá? Vou botar aqui, completar aqui só para não ficar dúvida. Vezes 10. Então, observa aqui. Eu tenho o segundo aqui bem no meio, que é a unidade fundamental. Eu tenho o ds, que é o décimo de segundo. Depois eu tenho o centésimo de segundo. Depois eu tenho o milésimo de segundo ou milissegundo. Se eu quero passar do segundo para o décimo de segundo, eu multiplico por 10. Tá? Passo para lá, eu tenho tantos segundos, quero em décimo de segundo. Eu multiplico por 10. Se eu quero em milésimo de segundo, eu vou multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10. Se eu botar vezes 1000, eu vou ter esse valor em milésimo de segundo, tá? O inverso também, mesma coisa. Eu estou em milésimo de segundo, quero saber em centésimo de segundo. Eu divido, né, daqui para cá, ó. Eu divido, eu tenho um valor em milésimo de segundo, eu divido por 10, eu vou ter ele em centésimo de segundo. Se eu quiser chegar lá no segundo, eu tenho que dividir por 1000. Né? 10, divide por 10, divide por 10, que é na verdade 1000. Agora, esse trecho do lado de cá é que pode causar uma confusão. A gente pode tentar decorar aquela coisa de vezes 10 ou dividido por 10, só que aqui, 1 minuto, por exemplo, não são 10 segundos, são 60 segundos. Então, quando eu quero converter algum desses, eu vou ter que ver direitinho qual é a unidade que é utilizada. Por exemplo, o dia, ele não vai ter 10 horas, ele tem 24 horas. Então, quando eu quero converter a quantidade de dias em horas, eu multiplico por 24. Um exemplo aqui bem prático para você assimilar. Um dia tem 24 horas. 2 dias vão ter 48 horas, que é 24, né, vezes 2. Então, se eu tenho 2 dias, 2 vezes 24 dá 48. Então, eu multiplico por 24 na conversão de dia para hora. Agora, quando eu quero fazer uma conversão de hora para minutos, eu sei que uma hora tem 60 minutos, então eu tenho que multiplicar por 60. Observa aqui, ó, a conversão de hora para cá é 60 vezes, tá? Eu tenho, por exemplo, 3 horas, eu vou multiplicar 3 por 60, eu vou ter a quantidade em minutos. Mesma coisa de minuto para segundo. Minuto para segundo, eu vou ter que multiplicar por 60 também. Aí de segundo em diante, a gente já entra numa contagem aí decimal, é vezes 10. O inverso, mesma coisa. Por exemplo, eu quero converter de segundo em dias. Olha, eu vou ter que vir para cá, ó. Vezes 60, cheguei em minuto. Divide por 60, tá? Divide por 60, eu tenho minuto. Aí divido de novo aqui, ó. Divido por 60, vou chegar em horas. Agora eu divido por 24. Aí eu vou chegar à quantidade de dias a partir de um valor que eu tinha em segundos, tá? A gente vai ter alguns exercícios aqui para fixar. Eu só preciso que você visualize essa tabelinha e lembre, tá? Dia para hora 24, hora para minuto 60, minuto para segundo 60, aí segundo para décimo de segundo 10, décimo de segundo para centésimo de segundo 10, centésimo de segundo para milésimo de segundo 10.
tá? Você já vai resolver muitos problemas de física que você se deparar aí, tá bom? Vamos fazer alguns exercíciozinhos para a gente fixar? Aqui eu tenho transforme em metros. Eu tenho aqui um exemplo em quilômetro, exemplo em centímetro e um exemplo em milímetro, tá? Eu tenho quilômetros. Vamos lembrar a ordem lá que a gente tem? Olha aqui, vou botar aqui em cima para facilitar a nossa vida, tá? Eu tenho quilômetro, depois eu tenho hectômetro, depois eu tenho decâmetro, aí depois eu chego em metro, que é a unidade fundamental, depois eu tenho decímetro, depois eu tenho centímetro, depois eu tenho milímetro, tá? Então eu quero converter, olha, daqui do quilômetro para metro. O que eu vou ter que fazer? Multiplico por 10 primeiro, aqui ó, multiplico por 10, por 10, por 10, 3 vezes. Isso é 10 elevado a 3, que é 1000. Então, se eu tenho 1 quilômetro, eu vou ter quantos? Esse 1 aqui, ó, eu vou multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 dá quanto? Dá 1000. Isso aqui é... Desculpa, eu botei quilômetro ali, mas é metro, tá? Vou apagar para corrigir. Que já está convertido. Quando eu multipliquei 1 vezes 1000, já mudou para metro. Tá? Então eu tenho 1000 metros. 1 quilômetro tem 1000 metros. Agora vamos converter 1 centímetro para metro. Olha só o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que vir. Vai ter que fazer esse sentido aqui, ó. Daqui para cá. Quantas vezes a gente andou a casinha? Ó, de centímetro eu fui para decímetro, dividi por 10. Depois eu fiz mais uma vez, dividi por 10. Então, na verdade, dividir por 10 depois dividir por 10. Né? Então, eu dividi por 100. Isso aqui, ó, é uma divisão por 100. Vou botar aqui como 10 ao quadrado, que vocês já vão se acostumando para a gente escrever menos. 10 ao quadrado, dividir por 10 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 1 centímetro dividido por 100. Isso aqui eu posso colocar na forma de fração. 1 sobre 100. Quando a gente divide por algum múltiplo de 10, o que a gente faz? Mais uma vez, tem uma aula sobre isso na coletânea de matemática do canal. Tá? Eu simplesmente imagino uma vírgulazinha no final e ando essa vírgula. Vou colocar o 1 aqui. Vou repetir esse 1zinho aqui, tá? Ele está aqui. Eu imagino uma vírgulazinha nele no final e como eu estou dividindo por 100, são quantos zeros? 2. Então essa vírgula vai andar 2 casinhas. Andou uma casinha para cá. Andou uma outra casinha para cá. Então ela vai ficar aqui, ó. Vai ter um 0 aqui e um 0 aqui. Só botei isso aqui para exemplificar, tá? Vou apagar essa vírgulazinha aqui que ela não existe. Então eu tinha uma vírgulazinha aqui no final, andei 1, 2. Ela fica aqui. Esse 0,01 é o quê? É metros. A resposta é 1 centímetro é igual a 0,01 metro. É estranho, né? Para quem não está acostumado ainda com esse tipo de matemática, vai iniciando os estudos na matemática, nos primeiros anos fundamentais, talvez ache estranho isso agora, tá? Mas é 0,01 metro. Se quiser deixar numa prova 1 sobre 100 metros, isso aqui também é a resposta, tá? Uma física mais avançada, isso aí seria aceitável. Até porque às vezes essas divisões saem um número muito grande, para você ficar fazendo divisão, vai ficar uma coisa mais absurda ainda. Tá? Então, existem várias formas de colocar isso aqui. Mas isso aqui também seria aceitável no vestibular, por exemplo. Agora eu vou converter 1 milímetro para metro. Vamos lá na nossa tabelinha. Ó. O milímetro está aqui lá no finalzinho. Ó. E eu quero converter ele para cá, para metro.
eu vou andar dividindo, né? Da direita para a esquerda eu vou dividir. Então o que eu faço? Divido por 10, depois divido por 10, depois divido por 10. Eu dividi por 10, esse 10 foi multiplicado por ele mesmo, foi dividido por ele mesmo 3 vezes. Então isso é o que? 10 ao cubo. Eu dividi por 10 ao cubo, dividi por 1000. Então eu faço o que aqui? 1 dividido por 1000. Fazer igualzinho eu fiz no anterior, tá? Vou transformar em fração. Botei 10 ao cubo para complicar um pouquinho sua cabeça, você se acostumar com esse tipo de escrita. Porque 1000 também pode se escrever como 10 ao cubo. Já que você já aprendeu a andar a vírgula, eu vou andar a vírgula 3 vezes, certo? Então quanto que vai dar isso aqui? 0,001. Concorda comigo? Isso aqui é a resposta. Metros. Tá? Então havia uma vírgulazinha, vou botar aqui em branco, havia uma vírgulazinha aqui, imaginária, eu andei com ela 1, 2, 3 casas, porque eu dividi por 1000. Beleza? Então, quanto que é 1 milímetro se eu quiser escrever isso em metros? É 0,001 metro. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Tranquilinho, só se acostumar com a nossa tabelinha ali das unidades, que vai facilitar muito. Vamos transformar aqui em segundos nesse problema aqui. A gente tem o primeiro aqui, que é o seguinte. 1 minuto, se eu quiser transformar em segundo. Muito fácil, né? Vamos tentar fazer aqui a nossa ordemzinha. Ó. Eu tenho dia, eu tenho hora, eu tenho minuto, eu tenho segundo, eu tenho décimo de segundo, eu tenho centésimo de segundo e eu tenho milésimo de segundo. Eu quero fazer a conversão só de minuto para segundo. Quem lembra a multiplicação que eu tenho que fazer aqui? Não é vezes 10 não. Lembra que esse trecho daqui para lá é o que muda para 60 ou 24. Então aqui de minuto para segundo eu multiplico por 60. Para alguns fica até fácil, que vai lembrar que um minuto tem 60 segundos. Tá? Então o que eu faço aqui? Se eu tenho um minuto, quero converter para segundo, eu pego esse 1zinho, faço vezes 60. 1 vezes 60 dá 60 segundos. Essa é a resposta. Beleza? Agora vamos converter hora para segundo. Vamos lá na nossa tabelinha aqui, ó. Eu estou aqui em horas. Tá verde. Eu estou em hora. Quero converter para segundos. Observa aqui. Eu tenho aqui, ó. De hora para minuto, eu multiplico por 60 também. E de minuto para segundo, eu multiplico por 60 também. Então, eu vou multiplicar por 60 duas vezes. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Esse 1 aqui da hora, eu vou multiplicar por 60, chegando em minutos. E depois vou multiplicar por 60 de novo, para chegar em segundos. Isso aqui, a resposta final vai ser em segundos. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação. 1 vezes 60 dá 60. Agora, eu vou ter que fazer 60 vezes 60. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Só para você acostumar com a continha. De cabeça a gente já sabe, mas é bom fazer a conta. Deixa eu fazer maior aqui. Ó, vou fazer a conta aqui, ó. 60 vezes 60. Aí eu começo, lembrando aqui da continha, ó. Começo multiplicando esse zero aqui pelo de cima. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6 dá 0. Agora eu faço daqui para cá, ó. Esse 6 vezes esse 0. 6 vezes 0, 0. Aí agora 6 vezes 6, 36. Quanto que vai dar isso? Agora eu somo, né? 0,063. Tudo que a gente vai aprender em matemática, tá? Para você ver a importância da matemática. Qual a conta que eu cheguei aqui, ó? 1 hora tem 3.600 segundos. Tranquilo? Uma continha matemática, estou usando matemática só. Agora eu vou fazer a conversão de um dia para segundos. Olha só na nossa tabelinha aqui, ó, o dia está aqui.
olha só, eu vou ter que passar por 24, que é a primeira multiplicação, depois vou passar por 60, depois a última 60 de novo. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Esse 1zinho que está ali, né, de um dia, eu vou multiplicar por 24, depois eu vou multiplicar por 60, depois eu vou multiplicar por 60. Quanto que vai dar isso? Eu já vou aproveitar a conta anterior para a gente acostumar, tá? A aproveitar o que a gente tiver para acelerar. 60 vezes 60, eu já fiz a conta. Quanto que dá? Não vou fazer a continha de novo. Aqui dá 3.600, certo? Agora me resta aqui, ó, 1 vezes 24, eu já sei que é 24. Então eu tenho que fazer a conta só, 24 vezes 3.600. Quanto que vai dar isso? Vou fazer aqui a continha, tá? 24 vezes 3.600. 4 vezes 0, 0. Primeiro vamos multiplicar o 4 por tudo que está lá em cima, da direita para a esquerda. Para quem está esquecendo aí da matemática. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Foi 2 lá para cima, ficou 4 aqui. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. Tá? Isso aqui foi vezes, né? Agora eu vou multiplicar o 2 por tudo que está lá em cima. Lembrando de fazer esse afastamentozinho aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 3 dá 6. Com 1, 7. Quanto que dá isso aqui? Uma soma. Aqui vai dar 0, né? Que esse 0 só desce. Esse 0 com 0 aqui, 0. 4 vai descer aqui. 4 com 2 dá 6. 1 com 7 dá 8. Então eu tenho aqui 86.400. Então a resposta disso aqui, ó, de um dia, se eu quiser converter para segundos, eu tenho 86.400 segundos. Um fato até curioso, se você começar a contar de segundo em segundo, 1, 2, 3, 4, quando você chegar a 86.400, você vai ter passado um dia. Tranquilo, né, pessoal? Só a gente lembrar dessa ordenzinha, dia, hora, minuto, segundo, décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo, e fazer as devidas multiplicações. Estamos já caminhando para o fim. Vamos lá, eu tenho aqui um problema que diz o seguinte: um espetáculo musical, ele tem início exatamente, imagina um show, ele tem início exatamente às 21 horas, 15 minutos e 25 segundos. 21 horas, 15 minutos e 25 segundos. E ele termina às 23 horas, 38 minutos e 15 segundos. Está pedindo para determinar a duração desse espetáculo, tanto em horas, minutos e segundos, quanto somente em segundos. Vamos tentar resolver a letra A primeiro? Vamos ver o que vai dar aqui. A gente vai fazer uma subtração. Terminou num determinado tempo e começou no outro, eu subtraio o final do inicial, vai ter o tempo dele. Qual foi o final dele? 23 horas, 38 minutos, 15 segundos. Tá? Isso foi o início. Ou desculpa, isso foi o final. O início foi que horas? 21 horas, 15 minutos e 25 segundos. Eu vou fazer uma subtração disso aqui. Mas aí a gente tem que tomar um grande cuidado. Como é que eu subtraio 15 segundos de 25 segundos? Ou melhor, como é que eu subtraio 25 segundos de 15 segundos? 15 segundos é menos do que 25. Então aí que entra o cuidado nosso. Lembra o seguinte, ó. Vou botar até em outra cor para facilitar. Esses 38 minutos entra naquele conceito que a gente falou. Cada minuto tem 60 segundos, certo? Então eu vou pegar, já que não dá para fazer 15 menos 25, eu tenho que começar da direita para a esquerda. Como eu não consigo subtrair 15 menos 25, eu vou pegar um minuto emprestado desses 38 e vou jogar para os 15 segundos. Só que 38 minutos, um minuto daqui tem 60 segundos. Então quando eu tiro um minuto daqui e jogo esse 1 minuto para os segundos, eu não tenho que somar mais um aqui, eu tenho que somar mais 60.
porque são 60 segundos. Então esse 38 vai virar 37 e esse 15 vai receber 60 segundos, que é o minuto que saiu dali. Esse 15 aqui vai virar, na verdade, 75 segundos. Tranquilo? Aí eu continuo a minha conta. Quanto que é 75 menos 25? 50 segundos. Já começamos a nossa conta. Agora eu tenho 37 menos 15. Tranquilo, 37 maior que 15. Então eu vou ter aqui 2, não é isso? 22 minutos. Tranquilo, 37 menos 15, 22. E quanto que é 23 menos 1? 2. Olha só, já temos a resposta aqui da letra A. A letra A é igual a 2 horas, 22 minutos e 50 segundos. Beleza, né? Respondemos a letra A. Respondendo ali em horas, minutos e segundos. Só toma esse cuidado. Quando você precisar pegar emprestado do outro, vê qual é a unidade que ele tem e faz a conversão desse empréstimo. Tá? Se tivesse feito de hora, precisasse de emprestar de hora para minuto, ia ter que fazer a mesma coisa. 1 hora são 60 minutos. Então você jogaria 60 minutos para o outro lado e a hora diminuiria 1. Tá? Vamos fazer a letra B aqui? A letra B quer esse valor totalmente em segundos. Então o que eu tenho que fazer? Agora é mais tranquilo ainda. Os 50 segundos eu já tenho. Aqui, ó. Então eu tenho aqui 50. Vou colocar aqui. 50. Eu tenho 22 minutos, que eu vou ter que converter para segundos. Quanto que é 22 minutos em segundo? Lembra da nossa tabelinha? Eu tenho só que multiplicar por 60. Vai transformar em segundos. Vou fazer aqui na esquerda, ó. 22 vezes 60. 6 vezes 0, 0. Oh, desculpa, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. 0, 2, 3, 1. Então eu tenho aqui, aqueles 22 minutos, eles são, na verdade, 1.320 segundos. Então isso aqui já estava em segundos, que são os 50. Os 22 veio para cá, ó. Os 22 vieram para cá. Agora, para fechar minha soma aqui, eu tenho que transformar 2 horas em segundos. Então o que eu tenho que fazer de 2 horas para segundo? Lembra da nossa tabelinha? A gente tem que transformar em minutos primeiro, tem que multiplicar por 60, depois eu multiplico 60 de novo. Então eu tenho que pegar essas 2 horas, vezes 60, vezes 60. Só que a gente lembra, já não vou fazer a conta de novo, que 60 vezes 60 é 3.600. Esses 3.600 eu vou multiplicar por 2. Tá? As 2 horas, vezes 60 vezes 60, é vezes 3.600. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6, 7. 7.200. Então, eu vou botar aqui, ó, 7.200 segundos. Então, essas 2 horas aqui são esses 7.200 segundos. Agora, eu somo essa galera toda. Quanto que vai dar aqui, ó, nessa soma? Esse monte de 0 aqui vai dar 0. Eu tenho 5 com 2 com 0 vai dar 7. Eu tenho 3 com 2 vai dar 5. Eu tenho 1 com 7 vai dar 8. Então eu tenho aqui, ó, 8.570 segundos. Essa aqui é a resposta da letra B. A letra B é resposta 8.570 segundos. Beleza? Tranquilo? Até aí, beleza. Então agora vamos para uma questãozinha boa, já de vestibular, tá? Vestibular muito conhecido, chamado FUVEST em São Paulo. A gente tem o seguinte, presta bem atenção. No estádio do Morumbi, 120 mil torcedores assistem a um jogo. Aí aconteceu alguma coisa, tem que evacuar todo mundo. Ó, através de cada uma das 6 saídas, vai pensando, tem 6 saídas no Morumbi. Cada uma das 6 saídas podem passar 1.000 pessoas por minuto. Então, a cada minuto, em cada saída, saem 1.000 pessoas. Qual o tempo mínimo necessário para se esvaziar o estádio?
Típica questão de vestibular. Se você dominar isso aqui, você já tem várias questões já para acertar. Você pode fazer um desenhozinho aqui para você mentalizar a situação, tá? Na prática, depois você acostumar, esse desenho vai ficar na tua cabeça. Mas eu vou fazer aqui só para a gente imaginar aqui. Eu tenho o Morumbi. Vou desenhar o Morumbi aqui. O problema está dizendo que ele tem 6 saídas. Vou desenhar as saídazinhas aqui em amarelo. Ó. Uma saída aqui em cima. Uma saída aqui. 2 saídas. Eu tenho 3 saídas. Tenho 4 saídas. 5 saídas. Eu tenho 6 saídas. O problema está dizendo que em cada minuto sai 1000 em cada saída dessa. Então, em cada minuto, no total, saem 6.000. Né? Se eu boto aqui, se eu sair em 1 minuto, sai 1000 daqui. Sai 1000 daqui. Sai 1000 daqui. 1000 daqui. 1000 daqui. E 1000 daqui. Eu tenho 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Certo? Em cada minuto é possível sair 6.000 torcedores. Então, qual é a velocidade de saída daqui? Vou chamar de velocidade, tá? É 6.000 torcedores. Vou botar T aqui de torcedores, isso não é de tempo, não. Vou botar P para não confundir com tempo. 6.000 pessoas por minuto. Então, em cada minuto, ou seja, em 1 minuto, 6.000 pessoas em 1 minuto. O que eu posso fazer aqui para a gente resolver? Na prática, tá? Alguns mais avançados na matemática é fazer uma regra de 3, né? Não vou resolver por regra de 3 aqui, porque a gente sabe como faz, mas não sabe o que está acontecendo na regra de 3. Tá? Então, na prática, a regra de 3 seria isso aqui, ó. 6.000 pessoas em 1 minuto. 120.000 pessoas em quantos minutos? Aí o que a gente faz? Multiplica esse aqui cruzado, né? 120 vezes 1, x vezes 6.000, passa 6.000 depois dividindo, você vai chegar no resultado. Essa é a forma mais rápida de fazer na matemática. Mas eu não vou fazer isso porque isso parece decoreba, a gente não sabe o que está acontecendo na regra de 3. Eu vou tentar fazer a gente raciocinando aqui no que está acontecendo. Eu tenho 6.000 torcedores, 6.000 pessoas saindo em 1 minuto, tá? Observa aqui. Eu tenho 6.000, vou botar aqui embaixo, tá? Esquece a regra de 3 por enquanto. Eu tenho 6.000 em 1 minuto. Vou botar a unidade nossa aqui, pessoas por minuto. Lembra que na fração eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor e essa fração vai continuar verdadeira? Falei isso na aula presencial. Não sei se uma das aulas anteriores de matemática eu cheguei a comentar sobre isso, mas enfim, fica aqui a dica. Numa fração, uma das propriedades da fração é você poder multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número e essa fração vai continuar valendo. Então, o que eu quero chegar aqui? Em 120.000 torcedores, certo? Então eu tenho que multiplicar os 6.000. Eu tenho que multiplicar esses 6.000 por algum valor que chegue a 120.000 e esse mesmo índice que eu multipliquei os 6.000 eu multiplico embaixo. Aí eu vou ter uma quantidade de minutos para 120.000, tá? Quanto que eu tenho que multiplicar os 6.000 para chegar a 120.000? Quanto que eu tenho que multiplicar? Alguns já fizeram de cabeça. Mas se eu tiver dúvida, não conseguir fazer de cabeça, eu quero saber o valor que eu tenho que multiplicar os 6.000 para chegar a 120.000 e depois pegar esse mesmo valor e multiplicar embaixo. Quando você não sabe fazer de cabeça, você divide o último pelo primeiro. Se eu dividir, por exemplo, 120.000 por... Vou botar para cá, para visualizar melhor. Se eu dividir 120.000 por 6.000, eu vou chegar nesse índice.
Porque o resultado dessa conta é exatamente o número que multiplicando 6.000 vai chegar a 120.000. Lembrando aqui que numa fração que não tem soma, que não tem subtração, nada, eu posso cortar os zeros. Tem 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Eu vou tirar os 3 zeros daqui, 3 zeros daqui. Isso aqui é a mesma propriedade que eu falei da multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando eu corto esse zero e corto por zero, eu estou dividindo os dois por 1.000. Dividiu de cima por 1.000, ficou 12. Dividiu de baixo por 1.000, ficou 6. Tá? Então agora eu ainda posso simplificar o 12 e o 6. Os dois dá para dividir por... Os dois dá para eu dividir... Desculpa, eu botei 12.000. Deixa eu corrigir isso aqui, tá? Vai sobrar um zero aqui. Se eu errar a conta, depois vocês podem me avisar aí, tá? Tô fazendo aqui sem corte. Então pode ter erro de conta aqui. Mas vamos lá. 120.000, cortei aqui 3 zeros. Vai ficar 120. 126, os dois eu consigo cortar, consigo dividir por 6, concorda? Tanto 120 como o 6 eu consigo dividir por 6 aqui, ó. Vou dividir embaixo por 6, vai dar quanto? 6 por 6 dá 1. E 120 por 6? Vai dar 20. Ah, então o índice que eu estou procurando é 20. Ou seja, se eu multiplicar 6.000 por 20, vai chegar aos 120.000. Então eu tenho que multiplicar aqui em cima por 20, ó. Multipliquei por 20 e aqui embaixo por 20 também. O que eu vou ter aqui como resposta? Ó, vou botar aqui embaixo. 6.000 dividido por 20, ou desculpa, 6.000 vezes 20, eu vou chegar a 100. Desculpa, errei aqui de novo. 6.000 vezes 20, eu vou ter 120.000. 120.000 o quê? Pessoas. E aquele 1 vezes 20, que eu multipliquei embaixo por 20 também. Eu vou ter aqui 20. 1 vezes 20, 20. 20 o quê? Minutos. Então a fração que eu tinha de 6.000 pessoas por minuto, ela se transformou em 120.000 pessoas por 20 minutos. Eu cheguei à minha resposta, a resposta que eu queria. 120.000 pessoas, para eu evacuar 120.000 pessoas nessas condições, de 1.000 pessoas por cada portão por minuto, eu levaria 20 minutos para tirar todo mundo do estádio. Então a resposta é 20 minutos. Só que vê se tem essa opção ali. 1 hora, letra A, meia hora, letra B, 1/4 de hora, letra C, 1/3 de hora, letra D, 3/4 de hora, letra E. Aí aqui a importância, né, da gente saber as conversões. Eu encontrei a resposta em minutos, não tem a opção ali, eu vou ter que converter esses minutos em horas. Vamos lá. 20 minutos, mentaliza. 1 hora tem 20 minutos? Não, essa aqui tem 60, então esquece isso. Meia hora tem 20 minutos? Não, corta essa também. Meia hora tem 30 minutos. 1/4 de hora tem 20 minutos? Não, 1/4 de hora seria você pegar a hora e dividir por 4. Divide por 2 dá 30, divide por 2 de novo dá 15. Então aqui também, isso aqui é 15 minutos, não 20. Então esquece também. 1/3 de hora tem 20 minutos? Sim, tem. Essa é a resposta. Porque se você pega a hora, que são 60 minutos, e divide por 3, você chega a 20 minutos. Né? 60 dividido por 3 dá 20. 3/4 de hora dá 20 minutos? Não, vamos até fazer aqui só para a gente verificar. 3/4 de hora, ó, 3/4 de 60 minutos. Quanto que dá isso aqui? Eu vou dividir 60 por 4, vai dar 15. 3 vezes 15, 45. Então 3/4 de hora dá 45 minutos. Então você corta esse camarada aqui também. Resposta, letra D. Tranquilo, pessoal? Então a gente encerra aqui, deixando aqui as minhas duas indicações, tá? O segundo livro, para quem quiser adquirir, eu vou deixar os livros de Halliday, né? Eu vou deixar um linkzinho da minha loja virtual também, que dá para você comprar por lá. Tá? Fundamentos, primeiro que eu usei para essa aula aqui, Fundamento da Física de Ramalho, Nicolau e Toledo. Um livro muito bom, que eu utilizei muito para estudar ele. Você pode adquirir se você quiser. Não são livros baratos, tá? Vamos dizer aqui, são livros muito bons
quiser um investimento neles, você vai gastar pelo menos aí uns R$200 em cada um.